tarde. Salve! Vou botar meu fone de ouvido. Oi, gente, tudo bom? Começando aqui nossa live, galera, do Café das 4h20. Oi, Carla, maravilhosa! Salve, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mônica, aqui, editora do Marihuana. Bora para nossa live do Café das 4h20, atrasei 10 minutos hoje. Peço desculpas para vocês, tive um problema aqui na internet também. Tava esperando ver se melhorava, agora acho que vai. Boa tarde para quem tá chegando aí, gente. Hoje tem um papo especialíssimo. Vou receber uma convidada aqui diretamente do Canadá. Uma maravilhosa Luna Vargas. Já troquei ideia com ela antes aqui, acho que já faz uns 2 meses atrás, já quando ainda tava começando essa coisa da quarentena, que não acaba mais, né, gente? E vou fazer um café aqui para conversar com a Luna. Hoje o papo vai ser sobre extrações de cannabis com solvente, tá? Então tem uma galera que já encaminhou algumas dúvidas. Quem quiser ir mandando mais coisa, eu vou abrir aqui para vocês encaminharem depois, tá bom? Eu vou chamar a Luna já pra gente começar a falar com ela. E aí daqui a pouco eu abro, eu vou desativar os comentários. Mas chama os amigos aí, galera. Manda aí dispara o negocinho aqui, o aviãozinho aí para convidar a galera que tem curiosidade sobre saber das extrações de cannabis, né? Tanto para uso medicinal como para o uso adulto, uso lúdico. Tô gostando muito desse termo. E a Luna é uma expert. Inclusive ela fez 2 conteúdos que a gente postou essa semana só sobre esse tema. Já vou chamar ela aqui, ó, diretamente de Vancouver. Um luxo. E eu vou fazer um cafezinho aqui, galera. Eu vou degustar o Mary 4 Sativa, tá? Pra conversar com essa mana incrível. E aí, gata? Oi, tudo bom, Mônica? Tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Tá de boa? Só aumentar um pouquinho. Travou pra mim agora? Vamos ver, tomara que não trave. Tava dando umas interferências aqui mais cedo. Eu tô te vendo aí perfeito. Eu reiniciei tudo. Sem problemas. Tá certinho? Tá. Tô te Ai, ouvindo que a bem e internet vendo aguente, gente. E aí, Luna, como é que você tá, mana? Tudo jóia? bem. Tudo bem, tô acordando aqui ainda. Aqui estou Que horas são meio-dia. aí mesmo? Meio-dia e São 6 meio. horas a menos? 4. Meio-dia, massa. Tá com delay, né? Tá um pouquinho. Vamos ver se estabiliza? Deixa eu ver um negócio aqui só. Peraí. Bom, tá tudo certo aqui o meu. Cara, eu reiniciei o modem umas 3 vezes. Mandei um negócio aqui pelo aplicativo da NET para eles atualizarem, que tem lá a opção. Porque tava muito ruim. Vamos tacar fogo aí. Qualquer coisa a gente tenta de novo, reentra e sai para ver se não se estabiliza. Ô, Luna, eu queria que você falasse um pouquinho só para resumir, né, um pouquinho do teu trampo. Eu te resumi aqui como educadora canábica, mas eu não sei se isso engloba tudo que você faz atualmente, né? Aqui eu mudei para o Canadá vai fazer 2 anos agora. E nesse processo eu comecei trabalhando como bud tender, Uhum. que é as pessoas que vendem cannabis, né, nas lojas. E esse foi um processo maravilhoso, assim, de aprendizado. Mas eu vim para cá para fazer pesquisa, então eu já estava fazendo pesquisa quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a estudar muito a parte de química, bioquímica, essa parte mais da canabinoides, terpenos, isso. E aí, em pouco tempo, eu já estava fazendo um processo também de pesquisa dos produtos do mercado legalizado aqui do Canadá. E, no fim das contas, eu acabei começando a fazer treinamento dos budtenders. E aí, agora, eu trabalho com essa parte que eu denomino, né, de educação canábica, que compreende esse treinamento, ensinar a ciência da cannabis, né?
E também uma parte de curadoria da loja que eu trabalho, que é eu avalio o certificado de análise, que é a parte química dos produtos, e aí eu consigo avaliar qual a melhor qualidade, né? Porque a gente tem muita variedade de produto no mercado, então a gente escolhe o que é melhor, porque a gente quer que nossos clientes tenham acesso ao melhor que tem no mercado. Qual Então, critério, Luna? Perdão, mas qual critério você usa, assim, para saber qual que é o melhor aí? Que eu achei interessante isso. Então, não são todas as empresas que disponibilizam esse certificado de análise. Isso é uma coisa que é um trabalho que eu faço aqui, de insistir, de pedir, de conversar com todos os representantes de todas as marcas, porque muitas vezes eles não conhecem cannabis, não sabem, né? Então, aí eu tenho que Sim. explicar por que que é importante eu ter acesso ao perfil de canabinoide, ao perfil de terpeno, porque a interação entre esses componentes é que faz um produto ter alguma relevância ou não. Porque apesar de a gente estar no Legal. mercado que a gente chama de rec market, que é o mercado recreacional, a maioria das pessoas vão lá por algum motivo médico. Sim. Então a gente tem que disponibilizar, né, o melhor produto e também de qualidade, porque mesmo no mercado, né, do uso lúdico, recreativo, eu gosto muito de falar do estilo de vida, que eu acho que é uma coisa que Sim. é, define bem isso, melhor do que os adultos, porque eu acredito também que tem crianças que se beneficiam da cannabis, então quando você fala uso Claro, adulto, claro. você restringe assim. Mas a gente também, lógico, no uso recreacional, lúdico, você também quer ter um bom Lúdico. produto. Lógico, lógico. Lógico. Luna, até eu ia te perguntar, assim, a gente falando sobre extrações com solventes, né, que você fez dois conteúdos muito bons, cara, muito legais, assim, até pra gente, o pessoal aqui tá ganhando popularidade, né, aos poucos, assim. Eu acho que a primeira vez que eu falei de Deb no marihuana, que foi em 2013, se eu não me engano, que eu até peguei o link lá para relacionar para colocar o link dentro do teu texto, foi o primeiro texto sobre Deb que eu vi em português, que não tinha, eu até peguei, eu já conhecia, eu já tinha provado, eu já tinha tido a chance viajando de provar, mas eu lembro até quando eu fui buscar referências, eu achei matéria na High Times na época, mas eu não tinha achado nada aqui no Brasil. E é um texto que assim, a pessoal acessa muito até hoje, e há cada vez mais, né, o pessoal interessado. Inclusive a gente sabe que tem gente fazendo aqui no Brasil também, essas extrações com butano principalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, no Canadá especificamente, esses produtos também são testados, assim, é de praxe se testar? É comum ter essas extrações nas lojas, né, nos dispensários, assim? A gente tem aqui o mercado legal e o mercado ilegal. Então, isso tem uma diferença. Assim, o mercado legal ele ainda é muito pequeno e muito restrito. Justamente porque a gente fala overregulated, que é tipo, muito regulado, tudo é super difícil. E, além disso, eles fizeram a legalização da cannabis aqui em duas etapas. A primeira etapa só foi flor e óleo. A segunda Tá. etapa, que começou em outubro passado, que tem agora, né, um pouco mais de 6 meses, incluiu os comestíveis e os concentrados. Então, essa semana é a primeira vez que está chegando Shatter, que é essa extração de BHO, que é de butano. BHO Certo. é Butane Hash Oil, né? E tem PHO também, que é de propano. Então, é a primeira semana que está chegando no mercado regulamentado os produtos feitos com esse tipo de extração. Já chegou há alguns meses atrás o rosin, né, que é o live rosin, que é sem Legal. solvente, e tem também esses com solvente que são as canetinhas, né? As canetinhas. Esse aí é o com CO2, Luna. É a Esse é com extração com CO2. CO2. Eu ia te pedir para resumir, você já falou no artigo aí, até para quem quiser acessar, tá linkado aqui na bio os dois. Eu queria que você resumisse, assim, os tipos de solvente, até é uma pergunta que alguém mandou, eu vou abrir daqui a pouco as perguntas da galera, mas os principais solventes que são utilizados Uma coisa para fazer extração de cannabis. Só uma coisa que você falou antes do Deb, né? Certo. Que eu acho que é bem. Você foi até super
vanguarda, porque, na verdade, isso começou a popularizar nos Estados Unidos lá para 2010. Porque essa relação das Sim. extrações com solventes tem muita relação com a tecnologia. Então, assim, Uhum, tem uhum. as primeiras extrações com solventes. Eu já li que foi na década de 70, depois que a galera veio da Índia para a Califórnia. E aí, Tá. só que tudo vai melhorando com a tecnologia e também com a legalização, porque com a legalização você pode pesquisar, você pode investir. Então, isso daqui para frente eu acho que vai ser o boom de todos esses produtos que Uhum. podem ser consumidos dessa forma, né? E deve, ele E só a significa. questão. Não, não, perdão, perdão. É que eu ia falar só do Deb, que você falou da vanguarda, eu tava puxando que a primeira vez que eu dei um Deb, mas aí eu tô chamando de Deb a forma de consumo com a, né, com a chapinha ali, com o quartzo, enfim, não foi com uma extração com solvente, foi com uma extração sem solvente, foi um isolator que era do El Gato, que quem viu aí as lives que teve da galera do Grow Room conheceu ele, que ele é um cultivador colombiano e ele teve aqui, foi a primeira vez, eu acho que eu e muita da galera aqui do Brasil deu um Debian pela primeira vez que ele trouxe quando ele veio para a Copa do Grow Room e era um isolator impecável, ele era completamente full melt, ele não tinha a menor resíduo, eu não sei como até, é uma extração muito, muito boa e foi a primeira vez que eu consumi daquela forma e eu achei maravilhoso pela questão do sabor. Eu até achei forte demais, assim, não é uma coisa que eu conseguiria, sabe, consumir um atrás do outro, mas o sabor pra mim foi o ápice, assim, né, de você ter aquela dose, acho que não sei se é o terpeno, eu até ia te perguntar também, realça mais o terpeno quando você concentra, né, de alguma forma. Real, você vai concentrar tudo que tem na flor, né? Então, Uhum. só para falar assim, dessa parte do Deb, é uma fonte, tipo assim, a ideia de dar um Deb, né, é você consumir o máximo de canabinoide, terpeno, no mínimo, na mínima quantidade. Então, assim, por isso que é super forte, que até o nome fala, é concentrado. Aham, Então, aham. isso não necessariamente porque as pessoas, muitas pessoas têm um pouco de preconceito porque é muito forte, mas isso não significa que você tem que consumir muito. Então, as Exato, pessoas já falam exato. de microdose, microdose dá um microdeb, né? Uma microdose. Então, assim, por Sim. causa disso, porque é uma fonte. O DEB basicamente significa que você vai consumir sem queimar, né? Porque você não tem aquela matéria que Uhum. queima. Então, é basicamente o Uhum. vapor, né? É, E diga isso, sua outra não, pergunta. não, eu ia te perguntar, os solventes, são aqueles três que você listou no Sim. artigo, é o álcool, né? O propano, os hidrocarbonetos, que é o propano Uhum. e o gás butano, e o CO2. Seriam os três principais solventes ou tem alguma coisa a mais que é utilizado pela indústria menos comum nas É, extrações? são os três principais e hoje em dia tem alguns processos que chama até como é que é em inglês? Cromo, cromatografia, que é o. Ixi, Deu uma travada tá me para mim, não ouvindo? sei se Ah, travou tá. para vocês. Travou também para mim, mas Agora agora tá bom. voltou. Então a Eu fui cromo, tentar abrir as perguntas aqui. então funciona assim, esses são os principais formas de extração com solvente que a gente tem no mercado hoje. Mas existem outras formas, como a cromatografia, que é uma forma de separação. Então também é uma coisa super vanguarda agora. E tá Uhum. cada vez mais tem empresas assim, principalmente também de extrações sem solvente, que eu estou super curiosa para conhecer. Tem algumas empresas maravilhosas na Califórnia que usam novas Uhum. tecnologias, e inclusive aquelas assim, né, registradas, secretas. E então, Uhum. cada vez mais a gente vai ver novas formas de extração. Mas pegando aqui Eu... assim, diga. Não, não, vai que vai. Eu tava abrindo as perguntas aqui, perdão, acho que deu um delay Tá. aqui. Eu vou te. Daqui a pouco eu solto as perguntas da galera que tem umas boas aí. Tem... É, então aqui tem, como você falou, essa aqui que é uma que está tá popularizando super no Brasil, né? Que é as Muito, muito. canetas. Normalmente quem me manda, eu tenho uns amigos que me mandam o cardápio, né? Que eles recebem e falam, olha, eu tenho isso aqui para comprar.
o que que você me indica? Porque eu não conheço nada. Aí eu começo a explicar e a pessoa desiste de comprar. Exato, eu ia te perguntar, eu já recebi uns cardápios desses, uma vez eu recebi, era na faixa, eu acho, de R$ 300 cada caneta, né, com cartuchinho. Eu não tive coragem porque eu já estava ciente daquela doença, que inclusive foi louco, eu estava lendo um artigo de algum de algum epidemiologista aí falando como a gente teve doenças pulmonares que vieram numa sequência, e uma delas é a tal da EVALI, né? Aquela doença, é EVALI o nome dela, né? A doença pulmonar que estava dando no pessoal associado ao uso desses cartuchos. E o coronavírus agora que está aí, né? Que também é uma doença pulmonar. E eu fiquei muito preocupada quando começou a pandemia. Eu tinha ganhado uma canetinha dessa que um amigo me trouxe dos Estados Unidos. Tá até aqui, eu não estou usando ela. Eu fiquei meio com medo, porque realmente eu falei, pô, agora, né, a gente está associando, tá tendo um momento de pandemia, eu vou usar esse troço. Ela é diluída, Luna? O que que usa ali para diluir? Idealmente, o que que seria? Não, idealmente a gente tem que consumir só concentrados, que é 100% cannabis. Esse é o ideal. Então, assim, essa crise que teve em novembro de 2019 lá nos Estados Unidos, tiveram mais de 2.300 casos de problemas respiratórios, incluindo cannabis, mas também incluindo esse que é bem popular agora entre os jovens, que são esses de nicotina. É o Ju, né? O tal do Ju. O Ju, Uhum. Então, os adolescentes estão usando muito. E aí, o que que acontece? Dessa crise que teve, tiveram 47 mortes. Uau. E aí que vem dessas doenças pulmonares. Tem até uma doença, como é que chama aqui? É uma pneumonia lipase, uma coisa assim, que é uma pneumonia que dá justamente porque nesses produtos tem óleo, porque eles diluem, e aí quando esse óleo coagula no pulmão, ele impede as trocas gasosas, e é isso que dá esse problema. Então, basicamente, você imagina, assim, esses produtos, a maioria desses produtos, eles são ótimos para você ingerir. Igual, assim, óleo de coco, o PD, né, que é propylene glycol. E tudo bem você ingerir eles, passar no corpo, não tem problema, mas você não pode inalar, porque o pulmão ele não tem como absorver esse óleo. Então essa é a grande questão. Sim, não é que é perigoso, é uma substância nociva que você não pode chegar perto. Pode, mas é a forma de consumo que não está certa. E aí eu até separei aqui, que muitas vezes eles usam essas substâncias para fazer render e aumentar o lucro, que afinal de contas estamos numa indústria, né? E como é um mercado irregular e não é fiscalizado, as pessoas abusam. E muitas vezes eu até acredito que é até por inocência, assim, falar, você pode comer óleo de coco, é natural. Vitamina E também, que é uma coisa que você pode consumir, mas a pessoa não sabe que você não pode fumar. Então, as pessoas que produzem nem sempre elas têm um conhecimento de fisiologia e do perigo que pode ser. Então, isso é uma coisa também que muitas pessoas falam, eu tenho uma pessoa aqui produzindo, é amigo de um amigo, é de confiança. Ótimo, mas você não sabe se ela conhece, né, do que ela está fazendo. Por mais que ela seja... Não, perdão, para colocar na canetinha não é necessário diluir um pouco, Luna, porque ele não sai muito viscoso, o óleo? Exatamente. Normalmente, esses produtos que eu falei, que é a vitamina E, o MCTO, óleo de MCT, eles são produtos para render. O que faz esse para poder deixar mais fino é o PD, é o PG, que é o propylene glycol, que eu não sei, vai desculpando os termos em inglês. Porque... Não, é propileno glicol mesmo. Inclusive, ele é usado nesses vapes de tabaco, de nicotina, Sim, né? Aí o que acontece? Também. É uma forma muito fácil de você ver se o produto tem ou não isso. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma bolha aqui nessa parte. Quando você vira o seu produto, ele não pode mexer, ele tem que ficar estático. Se você vira e... Mesmo estando vazio,
Mesmo estando um pouco vazio, assim? Mesmo estando um pouco vazio. Aqui tem uma bolha, eu acho que não dá para ver, mas aqui dentro tem uma bolha. Então, Tá. quando você, tipo, pega essa caneta e vira, se ela vai descendo devagarinho, tem alguma coisa diluída lá. E aí não Entendi. consome. Então, assim, essa aqui não tem. Entendi. Então, ela fica aqui, ela vai demorar talvez dias para descer. Depende da posição que você Certo, deixa. certo. Mas essa é uma dica muito fácil de você ver se tem alguma coisa dissolvida. Porque o que acontece? Esses dispositivos aqui, eles entopem. Uhum. Então, para poder você não perder a caneta, para os clientes não reclamarem e para ficar mais fácil de você inalar, as empresas diluem e isso é nocivo. Então, esse é um dos problemas que a Ô, gente tem Luna, hoje em então, dia. para quem está no Brasil, então, né, que não existe nenhum mercado regulado, é totalmente tudo ilícito, e está recebendo esses cardápios aí que rola, eu já escutei falar que rolava aqui na cidade onde eu moro, inclusive em camelódromo, isso aí, o pessoal vendendo. É, já me falaram que tinha um local aqui que tinha. E você não recomenda comprar, então, de maneira nenhuma. Por- Assim, quanto mais você conhece os problemas e conhece, você menos vai consumir esses produtos. Assim, eu tenho medo de comprar aqui. Então eu fico Sim. bem receosa. Eu tenho pessoas até da família que consomem e que eu fico assim, nossa, não faz isso, mas as pessoas fazem, assim. Não significa que você vai morrer do dia para o outro, mas pode acontecer isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim, E as sim. pessoas não têm responsabilidade com a outra, assim. Eu mesmo não teria coragem de vender, tendo o conhecimento que eu tenho. Mas como Sim. as pessoas também não estão muito ligando, não tem como você, né, vai processar quem que você comprou, tipo, né, não E é é um produto regulamentado. novo, né? É um produto novo, né, Luna? Que, tipo, não existia até alguns anos atrás, né? Você foi Isso. ver, eles estão descobrindo agora esses BOs todos aí, né? Esses E problemas todos estão sendo... eles são super populares, porque é uma forma que não tem muito cheiro, não tem combustão. Então, assim, se você Sim. tá, né, até no transporte público, na rua, em qualquer lugar, é uma forma mais fácil de você consumir. Tem essa coisa do sabor também ser Claro, que é bem melhor. gostoso. E isso também é Uhum. um problema, porque normalmente até as empresas do mercado legal aqui do Canadá, elas acrescentam o que a gente chama de terpeno botânico. Uhum. Que tem aqui E, no Brasil. É muito legal você falar disso. Eu te falei que a gente tem que fazer uma live só para falar disso um dia, né, mas que não é recomendado fumar também esses terpenos, né? o que que acontece? Esses terpenos, eles são aprovados, né, pelos órgãos reguladores para ingerir. E eles chamam aqui de food grade. Você pode ingerir eles, não tem problema. Basicamente, terpeno, para quem não sabe, é um composto aromático super volátil que tem na cannabis. E é ele que é o responsável por esse cheiro bom. E, basicamente, quando você consome ele na cannabis, é uma porcentagem super pequena. É da planta, né? Então isso faz diferença. E quando você coloca ele num dispositivo que vai aquecer, esses terpenos aquecidos podem virar, e também em grandes quantidades, ou depende da quantidade, ele pode virar uma substância cancerígena. Uhum. Ou transformar em cianeto, que é tipo super tóxico. Então, Nossa. por isso que assim, não existe estudo bastante em cima disso. Eu até converso com uma galera lá dos Estados Unidos que são empresas de terpenos que eu mando para eles, porque assim, uma coisa que eu faço é pesquisar os produtos que eu consumo. Então, assim, como cliente, esse é o poder que a gente tem, né? Então, assim, se eu compro um produto, eu mando lá, falo assim, eu quero, você pode me mandar o certificado de análise do seu produto? Se eles não mandarem, é porque tem algum problema. Porque, assim, as empresas que são sérias, elas inclusive publicam esse certificado de Lógico. análise. E outra coisa que é Sim. extremamente importante, que é saber a origem da flor, é você saber se ela é orgânica, porque o que pode acontecer é ter pesticida na flor que vai fazer esse produto. E aí, o que acontece? Às vezes é 0,0 na flor, só que quando você concentra tudo, inclusive o pesticida.
E aí você pode também. Isso aquecido, imagina se o pesticida normalmente dá um problema. Imagina ele aquecido e inalado. Nossa. Então, isso pode ser um problema também. Eu fiz até uma cartilha que você publicou lá no final, né, do Sim, texto que está no sim. seu site e que está aqui também no link da minha bio, porque eu fiz justamente porque Maravilhosa. eu tava um pouco cansada de gravar áudio para os meus amigos explicando tudo isso e falando, olha, não faz isso, porque tipo assim, se você não tiver, souber a procedência, aí lá eu coloquei tipo 7 perguntas. Se você fizer essas 7 perguntas para qualquer empresa, para qualquer loja de cannabis do mundo, você vai sair de lá com um produto bom. Uhum. Então, assim, Show. essas são as perguntas que eu faço aqui para poder saber se eu vou comprar ou não para a loja um produto. Então, assim, Legal, isso é. Não, perdão, Luna, tinha dado um delay. Vai, manda. Manda. Não, isso, porque assim, é importante você saber a origem, é importante saber se é orgânico, justamente por causa desses pesticidas. Você ter acesso. Ah, chegou uma pergunta aqui. Não, eu vou começar a colocar, mas pode finalizar e eu vou colocar essa porque eu vou falar, eu vou te pedir para explicar um pouquinho sobre essas questões então de como é feito. Eu gostei. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Acho que teve até 2 pessoas que perguntaram se é possível. Esses dias uma menina, eu não sei se foi no texto que você fez ou alguma outra coisa de concentrado. É possível fazer extração de planta macho? Não, ou não? Não, assim, eu vou até mostrar aqui, eu até peguei eu tenho uma florzinha automática. Ela é pequenininha, ao tamanho, ela já tem flor. Essa parte Olha só, mais, gente. essa parte mais branquinha aqui em cima, que é essa resina, que são os tricomos da flor, é Certo. exatamente isso que você usa para poder fazer a extração. Então você vai dispensar toda essa matéria da planta, que é Aham. clorofila, tudo, e o que você quer é só essas bolinhas brancas, que são os tricomos e que é lá dentro que tem os canabinoides, os terpenos e tudo mais. Então, assim, o macho não vai ter essa cola, né, que a gente chama. E Certo. então por isso que não. Mas e também porque as pessoas muitas vezes não entendem que assim você não usa a planta inteira, não é muito a cannabis tem essa particularidade de ter a resina dela, né, de ter esses tricomos na superfície. É por isso que você consegue fazer um bubble hash. Tipo, porque você vai usar só essa parte, assim, a matéria da planta não te interessa, o que interessa é só a resina, entendeu? Seria só a fêmea, então. Macho, tem o macho, o cara falou aqui, ó, tenho 2 machos aqui. Seria pra fazer cruza mesmo, né? Pra utilizar o pólen, não vai Você ter uma pode, utilidade. tipo, fazer suco, né? Normalmente o que a gente faz Tá. fala que o macho é bom para você juice, né? Fazer um suco e tomar. Assim, tem propriedades, tem clorofila, né? Tem várias propriedades da planta, mas não é o ideal para você fazer um concentrado de cannabis para chegar até um produto assim. Legal, ótimo, ótimo. Ó, vou pegar outra aqui. Essa é boa também. Eu não sei se travou, não, tá, Recomendado voltou. Eu fui abrir as perguntas, eu acho que com travou. menor custo. E com menor custo. Tem até outra pergunta que alguém me mandou perguntando Manda ver. o que rende mais, né? Que também poderia entrar nessa. Sim, Essa é uma pergunta. Eu costumo dizer, porque as pessoas costumam falar assim: isso aqui com solvente é ruim, sem solvente é bom. Eu não tenho isso. essa dicotomia entre as coisas. Assim, eu acho que tem a melhor coisa para o melhor produto que você quer ter para o que você quiser usar. Então, assim, eu acho que por isso que é importante você conhecer as várias formas, porque assim, se eu for escolher para eu fumar, eu prefiro um sem solvente de alta qualidade. Mas se eu for fazer, digamos assim, uma escala industrial e você quer fazer tipo um chocolate desse aqui, que normalmente as pessoas não gostam que tenha Deixa eu gosto ver. de cannabis num chocolate assim, que a gente vende aqui na indústria, Delícia. você vai querer fazer com um produto destilado de CO2, que é esse aqui é feito assim. Certo. Então, depende. E render depende da sua escala também. Se você tem, né, uma máquina
e aí você tem à disposição um gás CO2 próprio para essa máquina, que você vai, inclusive, é um loop fechado, então no final você recolhe aquele solvente e reutiliza ele de novo. Depende do seu investimento, depende do que você quer fazer. Então, essa pergunta é muito ampla, assim, é bem difícil. Agora, se você fala assim, eu quero qual o melhor solvente para eu fazer caseiro para minha família e tal, aí eu falo, então tenta o álcool, sabe? Que é uma coisa que dá para você fazer em casa, que eu também não aconselho fazer nenhum solvente em casa, porque todos têm perigo de inflamar. Inclusive, eu vim aqui eu fui numa facility aqui, que é um lugar que processa os concentrados. Eu visitei uma aqui e ela é fechada com a parede tipo dupla, com a porta antifogo, assim, um sistema, você entra num lugar super blindado, justamente porque mesmo com essas máquinas super profissionais, né, de escala industrial, tem perigo, entendeu? Então tem todo um protocolo de segurança que é assim, tem uma parte que você não entra na sala quando está funcionando, tem várias coisas assim, para a gente ver a gravidade que é. Então quando você tenta fazer um BHO, né, que é com butano, em casa de uma forma muito caseira, é super perigoso, assim. Você vê nas matérias, se você der um Google, você vê um monte de lugar explodindo nos Estados Unidos. E, inclusive, isso acaba deixando os concentrados com os solventes com uma péssima fama, né? Total. Uma péssima reputação, né? Ô, Luna, mas eu achei interessante, até para completar esse pensamento que você colocou no seu texto também. Não quer dizer, então, que o concentrado com solvente, ele faz mais mal para a saúde, né? Não teria isso, então, dependendo como ele é feito? Assim, dependendo como ele é feito, assim, tem vários processos, igual a gente está falando, né, do butano. No final do processo, você tem ainda uma destilação para poder deixar ele com quase zero butano. A ideia de todos os solventes é você diluir essas coisinhas branquinhas aqui num solvente, porque os tricomos, eles são fat solubles, que é dissolvidos em óleo. Gordura, em óleo, sim. Então, você precisa de um solvente para poder dissolver isso no solvente, depois você retira totalmente o solvente e você vai ter o resultado ali. Então, quando você pega um produto bem feito, né? Porque aí tem bem feito e tem mal feito. Aí depende de quem está produzindo, depende de como está produzindo, mas você pode ter um produto de alta qualidade, um shatter de alta qualidade, que você vê no teste, do certificado de análise, que você tem menos butano do que você acendendo um beck com isqueiro. Ótimo, ótima observação. Mas, Luna, e tem como saber a olho nu, assim, pra gente que está consumindo, que não tem teste, tem alguma dica para quando você pega algum BHO, PHO, para saber se tá bom? Uma dica é a temperatura. Se você tiver que aquecer demais para poder liberar o THC, né, que você está consumindo, muitas vezes quando você tem ainda tem resquício de lipídio dentro do produto, ele vai fazer como se fosse uma encapsulação do THC, e aí o ponto de fusão do THC fica maior. Então, em vez de você acrescer numa temperatura mais baixa, que é o ideal, e consumir o THC, você vai ter que aquecer mais. E aí, aquecendo mais o THC e esses outros lipídios. Mas, assim, é bem difícil de você, tipo assim, principalmente para quem não tem experiência, pegar um produto e falar assim, isso aqui eu estou aquecendo a mais de 100 e poucos graus, então isso significa que é mais complicado. Sim, por isso que bastante. A procedência é o principal, assim. Você ter... O que eu já vi, Luna, e eu já vi assim com um amigo que tinha feito uma vez um BHO e trouxe todo feliz assim pra galera para experimentar. E tinha um perfil aqui no Instagram, eu esqueci o nome agora, que era um perfil, acho que era dos caras, eram dos gringos malucos. Ai, que linda essa xícara. Que era o seguinte, eles mostravam, e deve ter no YouTube de monte, bota fail, Debs, que vocês vão achar. Que a hora que o cara vai dar o deb, mas aí eu acho que já é um absurdo mesmo de mal feito, né? O negócio chega até a explodir, porque tem gás ainda ali. Então a hora que ele dá uns
umas faísquinhas, sabe? Eu vi isso acontecer com esse Não, cara uma vez que ele chegou. E nossa, gente, fiz uma extração, pai. Ele foi dar um deb naquilo, a hora que encostou, fez tch, 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 tch. Falei, nem a pau, mano. Obrigada, valeu. Aí você fica, né? Você não, paga de fresco, mas isso isso é você vê perigoso, realmente né? quando você tenta acender, né, o produto e se ele pega fogo, isso aí é uma ótima dica mesmo, que eu tinha esquecido. Mas se ele dá uns sparks assim, ou se ele pega fogo, você nem consome. Nem consome, né? Eu Então, até ia falar, eu comentei, não, eu comentei acho que ontem, não, ontem eu não fiz a live, anteontem, que uma vez eu tive uma experiência que eu fiz, tentei fazer uma extração com álcool de cereais, um pouquinho, e deu certo, assim, acho que deu, né? Eu fiz, beleza, só que logo eu deixei ali secando, pá, só que eu não gostei do resultado dela a curto prazo, assim, tipo, sei lá, alguns poucos dias depois que eu fiz, eu não gostei. Aí eu larguei ela lá num potinho, ficou lá num slick pedido no meu kit. Acho que 2 meses depois eu fui abrir o negócio e tava outra coisa, porque eu acho que talvez o álcool tenha terminado ali de evaporar. Então, seria também alguma medida de segurança para a gente que vai fazer aqui, não tem muito controle, vai fazer caseiro, deixar descansar, talvez, principalmente essa com álcool, ó, que é o que principalmente tá com mais... álcool, não use essa com álcool para fumar. Tá, Isso, assim, eu vou mostrar isso aqui, que é o que a gente chama de RSO, né? RSO, que também chama tá. de Phoenix Tears, ou então Phoenix Tears. essa seringa aqui é de álcool, ela é extremamente medicinal. Por quê? Uhum. Porque o álcool é um solvente que ele é muito pouco seletivo. Então, ele vê a matéria da planta, quanto ele vai dissolver também a parte dentro dos tricomas, que são os canabinoides, os terpenos, etc. Então, acaba que ele vai ficar mais escuro, viscoso, super Uhum. viscoso, e isso Eita. significa que ele tem muito lipídio. Tá. E aí isso você não pode inalar. Então ele é seguro para você Entendi. ingerir, para fazer até comestível, mas não para inalar, Tá. porque ele tem muito lipídio e matéria da planta e o pulmão não absorve isso. Legal. Ó, Então tem uma não boa faça aqui, isso. hein? Tem uma boa. Ah, Existem meu. produtos que dissolvem o solvente em água. Tem alguma extração que a gente possa fazer? Eu acho que principalmente para você fazer comestível, né, que nem colocar num chá ou até num café, que possa ser dissolvido em água, Luna. Existe isso? Não, existem processos. Então, assim, os produtos da cannabis, as extrações, elas são solúveis em óleo. Então, Uhum. esse é o desafio da indústria, e até que foi nessa segunda parte da legalização no Canadá, foi um grande desafio que foi produzir bebida. Tá. Então, aqui até tem uma aqui, Deixa eu ver, vou tirar a pergunta aqui pra gente ver. Aí. essa bebida Qual que é aqui essa aí? é uma Que linda bebida, essa. ela é ótima. Ela tem, é uma ginger ale, tipo aquela com gengibre. E ela tem Delícia. 2 Amo. miligramas de THC, porque eles fazem com THC mais baixo para você tomar várias, porque você vai numa festa, você não toma um drink, né? Então, com esse aqui, você Claro. pode tomar, tipo, 5 drinks, sei lá, e ficar E como que tranquilo, eles né? colocam? Que tipo Então, de extração é essa que entra tem aí? 2 processos. Um processo que chama encapsulation, que é uma nanoencapsulação que você consegue colocar um polímero em volta da molécula do THC, por exemplo, e Uhum. aí isso ajuda a dissolver. Esse polímero fica dissolvido na bebida. Tá. Outra forma que eles fazem é a emulsificação, emulsification, que é você é, conseguir separar as moléculas do THC umas das outras, porque como elas são lipídios, elas ficam sempre juntas. Tá. Então, você faz um processo de emulsificação, que é essa coisa de ar mesmo, dentro do concentrado, isso em escala industrial, né? A gente não consegue fazer isso em casa. E aí, com Uhum. esse processo, você vai separar as moléculas de THC. Só que o problema disso é que a tendência natural das moléculas é voltar a ficar junto.
Então, certo. a gente tem um problema de estabilidade, que esse foi um dos atrasos que aconteceu aqui na indústria, que é, tudo bem, você consegue fazer um desses dois processos, que são um dos dois principais, existem outros. Mas aí depois você não consegue deixar estável. Aí se você coloca na latinha, deixa lá, tipo, sei lá, 6 meses, né? Sei lá, até o tempo de sair da produção e ir pro estoque, depois do estoque, até chegar na sua casa, pode ser 6 meses. Então, isso aqui tem que ser um processo estável bastante para ficar dissolvido dentro da bebida. Então, Sim. foram vários testes, vários erros, até que eles conseguiram soltar os primeiros. Uhum. E é um processo patenteado esse aí, Luna, ou é uma coisa que é... Tem algumas formas de fazer isso patenteadas, mas tem várias empresas usando esses dois processos com diferentes maquinários, né, com diferentes formas. Mas, assim, à medida que vai avançando a tecnologia, quem conseguir patentear, né, aqui mesmo a gente tem uma indústria que ela é bem famosa, que ela tem tipo, já quase uns 10 patentes de formas de extração. Então, a galera está correndo atrás de patentear, né, esses processos, porque são novas tecnologias e de manter em segredo também, né? Tem várias que não falam. Às vezes isso é um problema também para a gente que quer vender alguma coisa de qualidade, que às vezes eu Sim. ligo e falo, qual o processo que você usou? Aí eles falam, não, isso é Não. segredo industrial. Então, aí você fica, pô, Entendi. mas eu tenho que explicar para as pessoas, né, qual é o processo. Então, esse é um dilema Não aqui dentro da vai. Eu indústria. fiquei muito curiosa, porque eu pesquiso muito, até porque eu trabalho com café, né? E eu já provei dois tipos de café infusionados que vieram dos Estados Unidos. Um deles, eu até já falei aqui, ele era na cápsula, e um outro, ele já era um preparado, assim, que vinha tipo numa garrafinha mesmo, que já é uma bebida, não é um café mesmo, né? Já é uma bebida feita com café ali, que deve utilizar algum processo semelhante com esse aí que Sim. você citou dessa bebida. E, porém, eu vi um produto na internet que eu fiquei muito curiosa. Eu queria perguntar para você se você faz alguma ideia de como que isso poderia ser feito. Que eles vendem um café que o grão do café ele vem em grão, na verdade, e diz que ele já está infusionado. Eu fiquei muito curiosa para saber como, em qual parte, como você infusiona um grão de café que é uma substância, que é uma matéria-prima durinha ali, não sei lá, cara, eu não vejo por Sim. onde, né? Você faz alguma ideia, Luna? Você já viu esse tipo de produto no Canadá, por acaso? De café especificamente, não. Mas você Ou em aqui, chá? a gente já vende. Em chá a gente usa. Esse aqui é um chá que tem aqui no mercado. Eu não bebo café, né? Eu já te Tá. contei isso. Eu sou viciada em Sim. chá. Mas no chá eles colocam no açúcar. Então eles colocam 1 grama de açúcar. E aí você pega um destilado desse por CO2, principalmente que eles vendem aqui. Você consegue colocar ele no açúcar. E aí você bota um chá com 1 grama de açúcar, não está necessariamente no chá, mas está no açúcar. No Inclusive, açúcar. eu até pensei em fazer isso, fazer um vídeo de que fazer o açúcar, infusionar o THC no açúcar é uma coisa que dá para fazer em casa, que eu faço. Muito Vou legal. fazer um vídeo qualquer dia desse. Quando eu fiz a live com a Lilica do Grow Room, ela falou do açúcar. Ela até mostrou, ela tava tomando Ah, um legal. drink lá, ela colocou, que aí ela comentou mais ou menos como é que era o processo ali, mas é um mais caseiro, é uma coisa legal para você ensinar também, já E que você tem aqui a no Canadá receita. a gente tem, e agora nos Estados Unidos também, as bebidas. é, Porque, assim, como eu falei, é muito difícil ter estabilidade. Então, várias empresas estão Tá. fazendo agora um sachêzinho como se fosse uma espécie de açúcar, mas não é açúcar, é como se fosse o THC. Não é isolado, porque aqui no Canadá, no mercado legal, você não pode vender produtos isolados, mas Olha que maravilha. você consegue fazer os pozinhos, um pozinho com 10 miligramas de THC e você coloca em qualquer drink, em qualquer bebida e ela transforma Olha, automaticamente numa bebida infusionada. E aí isso você não genial. precisa ter esse tempo de prateleira, né? Essa estabilidade necessária para as bebidas, porque realmente cannabis e água não é difícil. Não se dão, não se dão. Ó, tem uma pergunta aqui, falando mais um pouquinho dos métodos para fazer, né? Que um cara que ele tá sempre aqui com a gente, ele mandou. Como sei quando secou por completo? Textura, tempo?
em alguma extração com solvente, que o pessoal faz mais aqui, né? Vamos dizer, com álcool ou com o butano, que tem a galera fazendo. Tem alguma dica, Luna, para saber que secou? Assim, na verdade, quando eles usam em escala industrial, eles usam como é que chama? Tipo um forninho a vácuo Certo. para poder secar. E aí depende do seu produto, né? E depende do produto que você quer fazer também. Isso é uma coisa que a gente tem que. Por isso que eu falo assim, é um pouco complexo de responder assim. Ah, isso há tanto tempo, porque assim, eu não sei qual é a matéria que você tem, eu não sei o método que você está Tá. usando, eu não sei a quantidade de solvente que você está usando. O processo, então, assim, é muito difícil ter uma resposta, tipo, exata, entendeu? E mesmo porque eu nunca fiz uma extração com de butano, por exemplo, Claro. de álcool eu já fiz, mas assim, é uma coisa bem complicada de responder porque são várias variáveis que influenciam no resultado. E são muitos tipos, né? Inclusive essas, ó, teve uma outra pergunta aqui de um outro amigo, que ele é super expert nas extrações, ó, ele mandou aqui sobre o jelly hash, porque tem vários, né? A gente tem shatter, butter, você citou É. alguns aí. O jelly eu acho que eu já provei, que tem a textura de geleinha mesmo, né? É feito, você conhece ele, Luna? Você sabe alguma coisa Não sobre conheço essa muito da forma de produção do jelly. de Mas produção? assim, só pegando um exemplo aqui, né, que a gente está falando de butano, quando você pega, tipo, a diferença do um cheddar para o ox, é, é, Tá. é o mesmo produto que sai da máquina, a diferença é que um você coloca numa superfície fina e coloca para secar, né? Uma superfície que eu falo como se fosse uma gavetinha, Certo. deixando bem assim fininho e aí isso vira aquele, ele quebra, né? Depois. Esse seria o Isso. cheddar. Eu tenho até uma foto aqui. Eu tenho esse livro aqui que é uma Ah, bíblia, né? O meu acabou. Ai, que olha que massa! Que Bion chama Buds, show. que é para além, né? Dos buds. E aí Dos aqui buds. tem uma foto do cheddar que eu acho que é para quem não conhece. Ele vira Aham, uma maravilhoso. substância assim que é super dura, quebradiça assim. E a diferença Uhum. dele esse aqui é o forno, um forninho Legal. profissional, assim. Certo. Pra ele purgar depois, né? Seria purgar que chama esse processo? De Eu não secar sei se mesmo, já tá de purgado. secar Quando mesmo, ele, tá? Já tá purgado. Então ele purga depois que seca. E a diferença dele para um Show. ox, assim, quando sai da máquina, a diferença dele para o ox, que é um subproduto, é o processo de emulsificação, que é você colocar ar dentro daquele produto. Então, se você ficar lá batendo, que quando eu fui nessa facility, é um processo manual mesmo. A pessoa vai batendo ali e introduzindo ar. Aí ele fica não tão translúcido assim, fica mais opaco e com mais ar, um pouco mais creme, em vez de ficar essa mais rígido e quebradiço e transparente. Então, assim, é Certo. uma infinidade de produtos que dá para fazer a partir desses, e cada dia vai lançando um no mercado. Assim, volta e meia eu falo, e esse novo? E eu, nossa, nunca ouvi falar desse. Nunca vi, agora tem o Diamond, né? Eu provei esses tempos dos Estados Unidos, que era a coisa mais linda, assim, vinha tipo um diamantezinho, umas pedrinhas. E é a mesma coisa, assim, é uma maneira. Era um live resin até que tava. Live resin, só que eram uns diamantezinhos, assim. Sim, É, quanto mais. aí eu já me perdi. Aí assim, tem esse processo assim, quanto mais purificado, mais vai ficando esse diamante que eles falam. Que é assim, e aí você vai Entendi. vendo que a coloração vai mudando, porque assim, a cannabis ela tem a matéria da planta, né? Por isso que várias vezes assim, é uma cor mais escura. Esse aqui que seria o mais próximo da digital da planta seria essa extração com álcool. Assim. É por isso que ela é Certo. super medicinal. E quanto mais você vai refinando, mais vai ficando só o concentrado do canabinoide que você escolher, né? Legal, legal. É muito produto, né, gente? É muita coisa. Ó, deixa eu ver aqui. Tem mais uma aqui, ó. É que tem algumas que a galera mandou meio igual, aí eu tô selecionando. Ó, tem diferença entre fazer uma extração com álcool de cereais com a erva seca sem estar curada?
com a erva seca sem estar Tem que curada. estar curada, mana? Eu sempre fiz com ela curada. O que que acontece? Por que que a gente faz a cura da planta? Uhum, O motivo principal é principalmente porque você não pode inalar água também no pulmão. Então, por certo. isso que você tem que fazer essa cura. Então, Aham, quando você vai fazer a extração, se tiver, quanto mais, né, umidade tiver, mais provavelmente pior vai ficar a sua extração, porque vai ter mais água, mais resíduo. Então, assim, certo. eu pelo menos nunca vi fazendo sem estar curado. Sem estar curado, você pode fazer essa live rosin, né? Que é o bubble hash, dá para você coleta, congela e aí faz o produto dessa planta sem estar curada. Mas para fazer com álcool. Mas tudo isso também é essa coisa que eu falei, né? Depende da finalidade que você quer. Pra fumar, você não recomendaria Não, já para com fumar álcool, com né? Isso álcool, não. Justamente por isso que eu falei, tem muito lipídio, tem material da planta, e isso pode ser nocivo. Apesar de não ser químico, digamos assim, né? Você conseguiu tirar todo o álcool daquele produto, mas você ainda tem matéria da planta, que são esses lipídios, que não são feitos para ser inalados. Uhum, uhum. E, ô Luna, eu achei, chegou mais alguma pergunta pra você? Porque tem alguma da Chegou. galera aqui que tinha chegado, se quiser responder, porque ó, aí tem algumas que são meio repetidas. Eu Tá. acho que a gente já meio que respondeu aqui do pessoal. Eu vou abrir também pro pessoal que tá aí, se quiser mandar alguma coisa. Sim. E, O que mas você tem algo? me Ah, perguntaram aqui, método mais limpo. É, essa é uma pergunta assim, os sem solventes, né? Não tem esse os sem solventes não tem solvente. Então assim, com certeza sempre fica um micro resíduo. Assim, nunca vai ser assim 100%, mas isso, igual eu falei, dependendo da forma que for do processo de quem fizer, pode ser um produto limpo. Aqui eu tomo toda noite esse CBD aqui, ele é feito com CO2 e assim, ó, é um produto que eu tomo diário e eu conheço a forma que ele é feito, porque assim, eu tenho contato com essa empresa, com o representante, e aí eu converso, às vezes eu faço umas perguntas que eles me passam para a própria pessoa da produção, falam, isso aqui eu não sei responder, manda um e-mail para esse cara aqui que é a produção. E você vai aí, atrás, né? Ótimo. eu sou a mais chata da indústria aqui, assim, Legal, assim, eu legal. conheço todo mundo também por causa disso, porque eles falam, lá vem a Luna perguntar alguma coisa que eu Lá não sei vem ela, responder. ó. Mas assim, eu prefiro, para eu consumir, eu prefiro os sem solventes, é, por uma questão também assim, e também os sem solventes, se eles for feito de uma forma ruim, que não tiver uma secagem boa, ele pode ter fungo, pode ter bactéria, pode ser horrível também. Então, assim, por isso que eu falo que não é bom você falar assim, sem solvente é bom, com solvente é ruim, porque tem formas e Certo. formas de se fazer, assim. Eu já vi problemas com solvente, com sem solvente, porque não foi bem seco, tem bactérias e isso vai para o pulmão, isso é um problema. Uhum, uhum. Pô, isso é uma boa dica. No caso do sem solvente, por exemplo, o isolator, que é muito comum da galera fazer também com gelo, tem perigo de ficar água ali, Luna, que aí eu até lembrei que eu contei que meu primeiro deb, que foi com isolator, que era completamente full melt, assim, se ficava algum resíduo, ele era muito mínimo, mas realmente não Se deveria ter tiver, água nesse aí, mas se tiver não. água tem problema? Tem problema. A ideia é Como não é ter que água. faz? Justamente Não tem esse ter. processo de secagem, né? Depois que você Tá. faz, você tem esse processo de secagem. Aí depois você pode prensar, inclusive usando o calor, né? E pressão, que aí vira o haxixe, né? Mas assim, a ideia é não ter água de jeito nenhum, justamente também pelo tempo pela validade do produto, porque assim, às vezes você pode até usar naquela primeira vez ali, mas depois daquilo em 20 dias, um mês ou mais, aquilo ali pode criar. A água, ela é um meio que pode criar fungo, bactéria e tudo isso. Claro, claro.
É muita coisa que, assim, na verdade, como a gente tá. É por isso que é tão importante a educação, né, Loura? E eu É. acho incrível até que você se denomina aí educadora canábica, porque você vê até no mercado como o Canadá, que já está anos-luz na frente do Brasil, ainda estão aprendendo, né? Tipo, e eu achei interessante o que você falou que logo agora, justamente nesse momento, essas extrações estão começando a chegar aí no mercado regulado. É, e tem muito assim no mercado, como que funciona aí? Tem os dispensários, as lojas, mas tem muita coisa que também rola no mercado paralelo, assim, no mercado ilícito, porque não deve dar conta, né? E na verdade, assim, o mercado regulado do Canadá, ele ainda é quase 20%. Nem chega a Tá. 20% do mercado total. Então tem 80% do mercado que é fora. Então é muito grande ainda. Justamente por dois fatores principais, que é a qualidade e o preço. Uhum. Então, assim, as taxas ainda são muito altas, são pagas para o governo. O investimento inicial para fazer essas facilities que são gigantes aqui, com alta produção, é um investimento muito gigante que também não ajuda a baixar o custo. Então, e aí o Uhum. mercado legal, ele tem produtos melhores, a escala também, né? Quando você produz uma pequena escala, bem produzida, bem feita, de qualidade, ela vai ser cara, porque ela não consegue produzir muito grande quantidade, boa qualidade. Certo. E isso é um paradigma aqui que a gente vive, porque, assim, com certeza os melhores produtos são feitos em pequena quantidade, por pessoas que têm muito conhecimento, e isso não tem escala industrial. Uhum. Eu até, quando chegou esse primeiro Bubble Hash aqui, que tem no mercado legal, que ele tem nesse potinho aqui, Tá. eu até escrevi para a Alice da Girls in Green, porque eu não tinha o produto ainda e eu tinha as especificações, aí fui tirar umas dúvidas com ela, que foi super Sim. ótima em me ajudar nisso. E a gente estava falando exatamente disso, que é essa larga escala, né? Então, assim, esse produto, inclusive, o próprio produtor falou: esse aqui você não vai conseguir dar um deb nele. Porque ele Aí não é full melt. ele não Ele é, tem e assim, resíduo. a qualidade também não tem uma qualidade muito boa, assim. Então, assim, você pode consumir ele no vaporizer, por exemplo. Esse aqui dá para consumir os concentrados. Ou você pode colocar ele, né, junto no baseado mesmo, mas você não consegue. É o Pax, Esse Luna, é o esse aí? Pax. Esse Esse é o vaporizador? Pax 3. É o Pax, Aí tá. você Tá, pode usar legal. ele tanto com flor como com concentrado. E dá certo, mesmo ele não sendo full melt, esse Bubble Hash, ele vai bem no vaporizador? Vai, funciona. Show. Mas Legal, assim, mas aí é legal. isso, né? Essa produção em larga escala. E é por isso que assim, que isso é um paradigma que eu falo da indústria da cannabis, porque assim, o melhor é uma pequena quantidade, grande qualidade. E é numa escala dessa que é feita para uma indústria para se exportar, não sei o quê, não tem como você exportar um produto desse. E lembrando também que a cannabis é perecível. Então, esses Sim. produtos têm um tempo de validade. E não é que você fez um Bubble Hash que ele vai durar aí um ano para ser vendido. Então, você precisa levar isso em conta, né, também. E as Qual flores costuma mais. ser a validade média? Você tem um padrão assim, tipo, vale 6 meses, vale Quando, um ano? quando é diluído em óleo, assim, ele não vem com a validade específica, mas quando é Tá, diluído em óleo, esse aqui é um IMCT. Esse aqui dá para tá. você usar ele 2 anos, que é a validade do óleo de coco. Do óleo de coco, Porque tá. mas também depende da forma de armazenamento, que isso é bem importante. Esse aqui, ele já vem num vidrinho escuro, que é a melhor forma de você guardar os seus produtos. Mas o ar, ele vai oxidando, né? Então, Legal. tem todos esses fatores aí.
E deixa na geladeira, Luna, essas coisas ou não precisa? É que aí é mais Aqui frio, é né? Mas frio, pro pessoal, né? Aí, aqui no Brasil. é. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que comprou vários desses cartuchos aí no Brasil, e aí eles começaram a vazar, né? Aí eu falei, bota na geladeira, Ah, porque é muito quente o Brasil, né? E também depende dessa entendi. qualidade também. Mas isso acontece aqui também, de vazar é pouco, mas acontece. E acontece principalmente também porque provavelmente não é um produto feito só com a extração 100% cannabis. Certo. Tem diluição. Eu fico bem preocupada com isso, assim, sabe? Ô, Luna, só um minutinho. Diga aí. O Instagram avisou que ele vai encerrar. Vamos voltar para a gente finalizar, Tá, então? vamos. Que já deu 1 hora, nós passamos voando.